Boa tarde, povo abençoado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muito amor no coração. Gente, que Deus abençoe sempre vocês. Então eu resolvi fazer uma coisa. Eu estou vendo muitos picaretas aí na internet, defamando a Bíblia, discordando do que é verdade, tudo para ganhar fama na internet. Já falei para vocês algumas vezes aqui, que eu não faço vídeo, nem republico vídeo, com o interesse de ser contratado pelo Quai. Não, eu faço porque me faz bem e o senhor republica para ajudar as pessoas que são donos do vídeo. Mas agora, como eles estão tentando desclassificar a Bíblia de qualquer jeito, eu resolvi fazer alguns vídeos sobre a Bíblia, falando a verdade, para que o povo que vê os vídeos, e estou sendo enganado por esse povo aí, por esses picareta, tanto homem como mulher que estão na internet para ganhar fama e estão usando a Bíblia, se livre desse pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com 2 meses que eu tinha entrado na igreja evangélica, chegou uma jovem, onde eu morava, e entrou lá em casa. Eu estava deitado numa rede, e ela passou direto para o quarto. Chegou lá, tirou a coxa da cama, botou em cima do lençol e deitou lá. E depois que ela deitou, ela me chamou. Vem aqui. Aí eu fui. O que é que tu quer? Ela disse, olha, eu quero ser tua esposa, tua mulher. Ela disse para mim, eu quero ser tua mulher. Aí veja bem o que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu estava com 2 meses só na igreja. Eu ainda não tinha tido tempo de ler a Bíblia. Né? Então eu disse para ela, olha, eu não posso ficar contigo. Porque desde que eu me entendi, casamento era o do padre ou civil. Então por isso eu disse que não podia ficar com ela, né? Não podia ficar com ela. Ela disse, não, mas eu quero ficar contigo. Eu digo, mas eu não posso. Eu entrei na igreja, tá com 2 meses que eu entrei na igreja, e eu quero a minha salvação, e eu não posso. Se eu for ficar contigo, eu vou pecar. Aí quando foi, umas 10 horas, a mãe dela chegou lá batendo na porta. Eu digo, a tua filha tá deitada aí. Eu tinha 24 anos na época. Aí ela foi, acordou a menina e levou para casa. Tá? Eu fiz isso por falta de conhecimento da palavra de Deus. E muitas pessoas que não têm conhecimento estão fazendo da mesma maneira que eu fiz. Eu perdi a minha felicidade como homem. Sabe por quê? Porque aquela mulher poderia ser a minha esposa. A mulher que eu precisava. E eu rejeitei por causa de não ter conhecimento da Bíblia. Porque o conhecimento que eu tinha que ou casava católico ou civil. Sendo que o casamento da igreja católica não está na Bíblia, e o tal de casamento civil também não está na Bíblia, porque o casamento civil não é casamento, é um contrato de bens materiais. Tá? Hoje eu sou liberto dessa maldição de mentira. Então eu perdi de ser feliz com aquela mulher, porque aquela mulher ia me fazer feliz. E as outras que entraram na minha vida, foi só para me causar desgosto e raiva. Tá entendendo? E eu perdi a minha felicidade com uma mulher por causa de eu não ter conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ver aqui a verdade. Gênesis capítulo 2, versículo 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apega-se à sua mulher. A sua mulher. E serão ambos uma só carne. Vocês estão vendo? Este é o casamento que Deus deixou.
Não tem padre, não tem pastor e nem juiz na Bíblia fazendo casamento. Vocês podem ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não existe essas pessoas fazendo casamento. Quem se casa com o homem é a mulher. Não é o homem casa com a mulher, mas não precisa de interferência, não precisa de intermediário. Agora, esses pessoal tornaram tão difícil a união de um homem com uma mulher, tornaram tão difícil. Aí o cara vai para a igreja, já está com a mulher, com os filhos tudo criado, só porque não casou, só porque o padre não disse que ele era casado, só porque o juiz não disse que ele era casado, só porque o pastor não disse que ele era casado, ele não é casado. Isso é uma picaretagem, tá? Meu amigo, você que vive com a tua mulher, dentro da mesma casa, você é casado diante de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Você não precisa ir por juiz gastar dinheiro. Você não precisa ir por padre gastar dinheiro. Você não precisa de bênção de pastor, porque pastor não pode abençoar nem ele mesmo, fazer aos outros. Entendeu? Para você ser casado, porque você já é casado. No momento em que você conversou com a mulher, se ela morava com os pais, pediu permissão, o pai entregou para você voltou para casa e teve a união carnal, que é o sexo, você casou com ela. Você não precisa mais de aprovação de ninguém para você ser marido e mulher, porque está aqui na leitura da Bíblia. Está aqui. Deus entregou Eva e Adão a Adão e não tinha nenhum juiz lá, não tinha pastor, não tinha ninguém. Aí tem igreja que diz que Deus foi o juiz. Mas a Bíblia é bem clara aqui quando a Bíblia diz que deixará o homem, pai e mãe, se apegará à sua mulher. E não serão mais dois, mas uma só carne. Tá? Não precisa de interferência. Essas pessoas que ele diz que são amigadas, elas são casadas diante de Deus. Pecado é prostituição, isso não é prostituição. O que é prostituição? É um homem ter relação sexual com uma mulher que mora lá na casa do caramba, ele mora na casa dele, aí se encontra em relação sexual. Isso é prostituição. Mas no momento que eles se unirem, ela não será mais prostituta, nem ele prostituto, são marido e mulher. Até que se separem de novo, ou até que a morte os separe. Essa aí é a verdade. Enquanto muitos picaretas estão aí na internet aí, dizendo que você não é casado, porque o pastor não disse que tu era casado, porque o padre não disse que tu era casado, porque o juiz não disse que era casado. Então, imbecil, idiota, picareta, me diz quando foi que surgiu esse contrato civil no Brasil. Me diz, tu sabe quando foi? Em 1890. Foi quando Deodoro Marechal da Fonseca, presidente provisório em exercício, assinou esse papel, dizendo que a partir daquele dia isso seria casamento. Mas o mais interessante é que lá não está amor, lá não está fidelidade, lá não está nada. Só está, né, nisso aí, comunhão de bens, parciais de bens, separação total de bens, só fala em bens. Quer dizer, na hora que tu assina o papel, a mulher passa direito de ter tudo, direito no tudo que o homem tem e no que vai construir, que nem tem ainda, ele já está passando por nome dela, pelo menos a metade. Então isso não é casamento. E por causa desse bendito casamento que vocês chamam, milhares de mulheres já mandou matar o marido, milhares de homens já mandou matar a mulher para ficar com o bem material, para não poder dividir. Tudo por causa de uma maldição que Deodoro da Fonseca criou. Agora eu te pergunto, todas essas pessoas antes disso não eram casadas no Brasil? Não eram casadas? Como é que uma igreja evangélica, que se diz que é de Deus, tem a coragem de dizer que isso é casamento? Porque a igreja evangélica não aceita nem o casamento dela, não. Ela diz que faz casamento, mas se não tiver esse papel aí, ele não faz, porque só depois de fazer. Então são um bando de picareta, sem conhecimento da verdade. Por isso que Jesus falou, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. É o que essas igrejas estão sendo. Estão guiadas por cego, por homens com título de pastores. Tá? Estou sendo guiada por esses pastores cegos, picareta, que não entendem nada espiritual, só carnal. Por quê? Ele vive com a barriga cheia de jacaré, cheia de paca, cheia de cutia, cheia de peixe liso, cheia de porco, cheia de tudo quanto é mundice que a Bíblia diz que é pecado comer, eles comem. E como é que Deus vai, como é que o Espírito Santo que Jesus prometeu vai habitar no homem desse? Você está todo imundo. Por isso eles não têm sabedoria para entender a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos livre desses picaretas que estão aí, tentando desfazer da Bíblia, tentando fazer o povo ir pela mentira. Você que é servo de Deus, examina a Escritura. Lá onde Jesus mandou, hein? João capítulo 5, versículo 39 e 20. Tá? Pedro capítulo 4, versículo
11 vante. Lê lá. Mateus capítulo 5, versículo 17 vante. Hein? Isaías 66, versículo 17 vante. Lê lá. Para vocês conhecerem a verdade e saber se Jesus veio para santificar porco, se ele veio para santificar peixe, tudo essas coisas, ou se ele veio para salvar vocês, salvar a humanidade. Porque vocês, crentes, deixam de obedecer a Bíblia para obedecer esse tal de pastor que segue vocês, que você segue. Esse homem precisa de salvação tanto quanto vocês, e ele não é mais inteligente que vocês. Aí a Bíblia diz que é para você não obedecer, o pastor diz que é para você deixa de obedecer a Bíblia para obedecer o pastor. Então não esqueça o que aconteceu já lá no Jardim do Éden. Que Eva deixou de obedecer a Deus para obedecer a serpente. E o resultado é que você sabe, né? Olha, preste atenção. Cada dia que passa vai surgir falsos profetas, muitos picaretas discordando da Bíblia, principalmente hoje na internet. Estão usando a Bíblia para se tornar famoso na internet, discordando da Bíblia, tentando desmoralizar a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo um monte de coisa. Tem deles já dizendo até que ninguém vai para o céu. Esses picareta. Ei, picareta. Eu vou te desmascarar através da internet também, como tu tá mentindo pro povo através da internet, eu vou te desmascarar biblicamente, como eu estou mostrando aqui pro povo. Que esse casamento civil, casamento de padre e casamento de pastor não existe na Bíblia. Me mostra na Bíblia, não existe esse casamento. Você não vê nenhum casamento da Bíblia, nenhum pastor fazendo casamento, nem um padre e nem um juiz, porque Deus não deu autoridade. Porque quem casa com a mulher é o homem, ele mesmo. Por isso que lá em Mateus, versículo capítulo 19, onde os fariseus falam sobre a lei de Moisés de casamento, que Moisés tinha dado permissão para o divórcio. Então, você vê lá que quem dava carta de divórcio para a mulher não era pastor, não era padre, não era juiz, era o próprio marido. Porque só quem pode dar carta de divórcio é o marido. Porque foi ele que casou com a mulher, não foi o pastor, não foi o padre, nem o juiz. Então só quem podia dar era ele, porque foi ele que casou, e não o pastor e nem o padre. Aquilo era uma carta para dizer que ela era livre, que ela podia casar com quem ela quisesse, que ele não era mais marido dela. Simplesmente isso. Tá? E só quem podia dar era o marido, porque tinha sido ele que tinha casado com ela. Agora alguém me prova na Bíblia que quem dava carta de divórcio, até porque pastor não existia na época. Na época só existia pastor de ovelha. Pastor humano só veio existir no Novo Testamento, dos apóstolos para cá. Foi que criaram esse nome de pastor humano. Mas não existia antes, tá? Tenham todos uma boa tarde, fique com Deus e seja feliz. Um abraço.